Lucas, capítulo 17, amém? A vinda do reino de Deus, aqui a partir do verso 20. Nessa noite eu vou estar falando a respeito do tema: o que estarão fazendo no último dia aqueles que Jesus irá arrebatar? Amém? O que estarão fazendo no último dia aqueles a quem Jesus irá arrebatar? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, ele virá como um ladrão à noite, quando ninguém vê, né? De surpresa. E diz também, irmãos, que o Senhor irá arrebatar um povo. Essa palavra arrebatar significa raptar. Como quem passa assim velocidade, pega e leva. A Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos. Ele vem e esse grupo de pessoas será levado. E pronto, chegou o fim. É isso que a Bíblia ensina. E o que estarão fazendo esse grupo, de pessoas que ele vai levar em seu último dia de vida aqui na terra, que é o dia da vinda do Senhor? É sobre isso que nós iremos tratar nessa noite, irmãos. Irmãos, entenderam o tema? Isso é importante saber, porque o último dia pode ser hoje, pode ser daqui a um ano. Vou estar fazendo o que nesse dia, né? Vou estar fazendo o que é bom, o que é ruim. Pois é. Meus irmãos perguntaram a John Wesley: Wesley, o que você gostaria de estar fazendo se soubesse que Jesus iria voltar hoje? Olha qual foi a resposta dele? John Wesley, um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus, John Wesley. Ele disse o seguinte: eu gostaria de estar fazendo aquilo que eu estou fazendo todos os dias. Porque ele vivia como se Jesus fosse voltar naquele dia. Pronto. Não tem esse negócio de, eu vou me preparar e... Não. Lembra das parábolas das virgens? Mateus 25. 5 virgens loucas e 5 virgens sábias. As loucas estavam despreparadas e dormindo quando o noivo chegou. As sábias estavam preparadas. Pronto. A sua lâmpadazinha cheia de azeite pegando fogo. Quando as outras, quando o noivo chegou, ainda foram atrás do azeite. Quando retornaram, bateram na porta, o noivo lá de dentro gritou: agora é tarde. Não dá mais para ver. Pronto. Então, como Wesley disse, irmãos, seria bom que nós também seguíssemos o seu exemplo, O que estaria você fazendo, Wesley, hoje, se soubesse que Jesus estava voltando? Ser o último dia de vida aqui, que Jesus voltasse hoje? Fazendo aquilo que eu faço todos os dias, amando a Deus e servindo, adorando e vivendo a vida. Pronto. Desse jeito, irmãos. Amém? Como estará o mundo nesse grandioso dia da vinda de Jesus? Melhor, você e eu temos a oportunidade nessa noite, irmãos, de descobrir como estará a igreja que vai ser arrebatada nesse grandioso dia. Para que você, se não está seguindo o exemplo que Jesus vai falar aqui, irmãos, já trate de mudar de vida, de se ajeitar e de andar nesse caminho que o Senhor vai nos ensinar. Para que quando esse grandioso dia chegar, a gente também faça parte do grupo e será levado. Amém? Antes de chegar na questão do que a igreja estará fazendo nesse tempo, eu quero falar um pouco a respeito de como o mundo estará vivendo nesse tempo. Porque pode ser que eu e você estejamos vivendo igual ao mundo. E esse grupo de pessoas aí vai ficar. Certo? Não será arrebatado, mas ficará. Ficará para quê? Para ser julgado e condenado. Os arrebatados não. Ficarão com o Senhor para sempre na salvação. Mas vamos ver, meus irmãos. Aqui no capítulo 17 de Lucas, no verso 20, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Preste atenção que um grupo de religiosos chamado fariseus questionaram a Jesus: Jesus, como ou quando vem o reino de Deus? Esse grupo de religiosos, irmãos, era um grupo longe de Deus, apesar de serem religiosos.
Eles eram desviados da palavra de Deus e seguiam o ensinamento de homens. Então é um grupo de pessoas que não amam Jesus. Os fariseus não queriam saber de Jesus de jeito nenhum. Esse questionamento deles aqui não era porque eles estavam interessados em saber a opinião de Jesus, mas é porque eles queriam, de alguma forma, armar uma cilada com o Senhor. Mas Jesus, irmãos, ele aproveita a pergunta e responde. Os fariseus acreditavam que o reino de Deus, irmãos, seria algo material, que nasceria um descendente de Davi, que iria tomar o trono de Herodes e iria reinar em Israel. Politicamente, com um exército, com muita riqueza, com muito dinheiro, com muito poder. Ou seja, eles acreditavam em um reino material, como a gente vê hoje. Israel guerreando lá com terroristas. Israel está usando o quê? Armamentos físicos. É um governo humano que tem poder bélico, né? Que tem dinheiro, que tem poder de outras nações. E estão lá guerreando. Eles acreditavam que era assim. E esse grande rei viria, tomaria o trono de Herodes e iria assumir o reino de Israel. Aí Jesus começa a responder eles dizendo: não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus está dizendo: vocês estão enganados na teologia de vocês. Vocês acham que o reino de Deus é físico. Jesus está dizendo: não é. O reino de Deus, irmãos, não é riqueza, não é material, não é poder. Enquanto os grandes reis, quando se apresentam, por exemplo, você viu quando o rei Charles tomou posse do rei da Inglaterra, depois que a rainha morreu, depois dá uma pesquisada na cerimônia gloriosa, festa de rei mesmo, né? Aí Jesus, irmãos, quando veio, como foi que ele entrou em Jerusalém na entrada triunfal? No jumentinho, para mostrar, irmãos, que o reino dele não é um material. Enquanto o rei Charles e outros reis foram em carruagens carregados por cavalos maravilhosos, animais belíssimos, né? Jesus entrou na cidade santa no jumentinho. E os seus servos pobres tiravam suas vestes, as túnicas, jogavam-se no chão para o jumentinho passar por cima. Pronto. Folha de palmeira e jogava assim: bendito que vem em nome do Senhor. Essa foi a entrada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mostrando o quê? Que o reino dele não é riqueza, não é material, mas é o que, irmãos? Espiritual. 21 ele diz assim, ó: nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Preste atenção, Jesus está dizendo: não vão dizer, ah, está aqui o reino de Deus, é em Israel, é no Brasil, é no Japão. Não é geográfico. Ele diz: esse reino está dentro de vocês, que me receberam como rei. É o que ele está dizendo. Onde é que está o reino de Deus, irmãos? Em nós. Diga assim, ó: em mim, que recebi a Jesus como meu rei. Pronto. Amém? O reino de Deus está dentro de você. Ele está divertindo. Lá, não vão dizer, não acredite se disser, está ali. Jesus voltou, está ali o reino de Deus. Não, eu já estou dentro de vocês. O meu reino de Jesus, irmãos, é invisível para mim. E é visível para os seus servos que o amam. Porque o reino de Deus não é material. Aleluia. Esse reino não tem prédios. Esse reino não tem dinheiro. Esse reino não tem um templo fantástico. Esse reino é o reino do rei do universo, que veio montado num jumentinho. Esse é o nosso reino. É um bom motivo para ele não se apegar tanto às coisas materiais, né? Porque ele não se apegou. Mas vamos lá, vamos continuar. Aqui no 22 ele diz assim, ó: a seguir dirigiu-se aos discípulos. A quem, irmão? Aos discípulos. Ele estava falando com os fariseus, agora não é mais com os fariseus, que não tinham o reino de Deus, que ele vai falar, é com quem tem. Então preste atenção, você que tem o reino de Deus aí dentro de você. Ele diz assim, ó: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Eram os discípulos que o amavam, não eram os fariseus. Os fariseus queriam matá-lo, mas os discípulos o amavam. Os discípulos queriam ver esse rei. Aí Jesus vai e profetiza, irmãos: ó, vai vir um tempo que vocês vão desejar
profundamente no coração, saudosamente, ver um dos meus dias, quando eu estava aqui com vocês. Aí o que ele diz? Ó, e não vão ver. O Senhor Jesus, irmão, estava profetizando que ele iria para a glória e iria deixar os discípulos sós, sem o seu Senhor aqui. Mandaria o Espírito Santo, mas ele não veria o Espírito Santo. É diferente, né? Quando a gente vê alguém e quando a gente não vê. Baixa aquela vontade de abraçar, né? Quem é que é pai, mãe, tem marido, esposa, sabe disso. Pai, mãe, tem pai, tem uma mãe. Fica muito tempo longe, né? E dá aquela saudade, né? Pois é. Jesus está dizendo, vocês um dia vão ficar com saudade de mim. Vão desejar me ver. Mas não vão ver. Ele estava profetizando, irmãos, desse tempo. Que ele iria embora. Iria nos deixar aqui. Com saudades dele. Desejando a vida dele. E ele não vem. Mas saiba que ele já estava declarando. Por que ele não vem, né? Porque ele está esperando, irmãos, um grupo se salvar. Amém? E nesse tempo que espera, quem sofre é a gente. Com saudades dele. Mas ele sofre junto conosco, irmãos, pelo seu Espírito. E com gemidos inexprimíveis, né, intercede por nós. E no céu está lá também com o nosso grande intercessor. Amém? Mas ele disse, vocês vão sentir saudade, meus filhos. Vocês vão querer estar comigo. Mas não, naquele tempo, ainda não vai ser o momento, o tempo, né, de estarem comigo. Aí ele continua, ele fala sobre isso, irmãos, que a sua vida seria desejada, mas é só depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo, irmãos. Quando toda criatura tem conhecimento de Jesus, é que ele vai voltar. O último grande sinal que ele disse é esse: este Evangelho do Rei será pregado no mundo inteiro. Aí vai vir o fim. Amém? Ou seja, aí eu venho. É o que ele diz. Esse Evangelho vai alcançar todas as nações. Quando alcançar, o último crente, né, for salvo, aí eu venho. É o que ele ensina aqui, irmãos. Ou seja, então no tempo que a gente tem aqui, aproveite. Você que gosta de ser casado, né? Você que gosta de uma praiazinha, de desfrutar dos bens materiais que Deus te deu, é bom, maravilhoso. Uma praiazinha ontem, né? Fazendo 6 anos de casado, foi com uma praiazinha aqui mesmo, Fortaleza. Aproveitando, enquanto Jesus não vem. Porque depois que vier, não tem mais casamento não, viu? Depois que vier, meu amigo, não tem mais praiazinha não. São coisas melhores, superiores. Mas a gente está aqui ainda, irmão. Então ele está dizendo, ó, eu vou demorar. Então qual é o conselho que eu dou para a igreja, né? Então vamos aproveitar com Deus, né? O mundo que ele criou para nós. Mas sem se desligar dele, né? Nossa mente, nosso coração nele. E sabendo que depois não vai ter mais como aproveitar, irmãos. Olha aqui o verso 23, ó. E vos dirão, eis-o aqui, ou lá está. Não vais, e nem os cigarros. Ele está dizendo, vão dizer, meu rei está ali Jesus. Ele está dizendo, não siga eles. Amém? Porque ele não é verdade. Quando Jesus voltar, o verso 24 diz, ó. Porque assim como um relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. O que ele está querendo dizer, irmãos? Quando eu vier, todo olho vai ver. É como o clarão do relâmpago. Aquele relâmpagozão bem forte, irmãos. Se clareia tudo. Dentro de casa, né? Pronto, é daquele jeito. De repente, irmãos, uma luz forte no céu vai brilhar no mundo inteiro. Como um flash de uma câmera, né? Aquelas câmeras antigas até hoje tem. Aí, acabou-se. A igreja foi levada. Chegou o fim do mundo, ó. Desse jeito. É o que ele está dizendo aqui. Então, vão dizer, tá ali o reino de Deus. Ele, não. Quando eu vier, meus filhos, vocês vão saber. Vocês que estão com saudade, desejando eu vir. Quando eu vier, o mundo inteiro vai saber. É o que ele está dizendo. Então, não se preocupe. Você vai ver, né? A grande notícia da vinda de Jesus ao vivo e a cores. Ele mesmo vai dar essa notícia no céu. Amém? E espero que nesse dia a gente, né? Quando vê o clarão, cada na presença do Senhor para sempre, em nome de Jesus. Tirando a selfie com ele, né? Clarão da selfie. Em nome de Jesus. Olha o verso 25, irmãos.
Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Jesus está dizendo, ó, eu venho, vocês vão sentir saudade, eu vou voltar. Mas antes de tudo isso acontecer, eu vou ser rejeitado. Foi rejeitado por Israel naquele tempo, que o matou, não foi? E está sendo rejeitado hoje, irmãos, pelas pessoas. Tanto jovens, homens, entram numa faculdade, fazem um curso superior e se acham melhores do que Jesus. E começa a ter uma opinião, não, Jesus está ultrapassado, está obsoleto. Servia só quando a gente era criancinha. Depois que a gente cresce, fica maduro, essa religião cristã não serve mais. Muitos estão nesse pensamento. E assim rejeitando a Jesus. Muitos jovens em massa vão para as universidades. E lá, irmãos, se tornam ateus. Uns que acreditavam em Deus passam a não acreditar mais. E assim estão o quê? Rejeitando Jesus. E não esqueça disso, Jesus profetizou. Será que está se parecendo com os dias de hoje, irmãos? Só o que tem. Eu estou falando de exemplos que eu vejo. Pessoas que falam, só porque fez um curso universitário, não, acho que Jesus está ultrapassado. E o rejeitam. Sem saber, irmãos, que estão rejeitando a sua própria salvação, a sua própria vida. Aí você que está me ouvindo, também está rejeitando ele? Está dizendo não? Quem está me ouvindo pela rede social, quem vai ouvir depois? Certo? Ele profetizou. Primeiro eu vou ser rejeitado. Então não se preocupe, você está sendo rejeitado. Ele já sabia disso. Agora imagine o coração dele, irmãos. Ouvindo aqueles que dizem que ele está ultrapassado, que não querem mais obedecer, que Jesus é algo arcaico, né? A Bíblia é algo arcaico, ultrapassado. Certo? Imagine como o coração dele não está. Imagine uma mãe que cuida dos filhos, né? Uma mãe que foi abandonada pelo marido, se dedicou aos filhos, e trabalhou e se esforçou para dar uma escola, uma faculdade, formar. E aqueles filhos estão ali pequenininhos, cuidado por ela com todo amor e carinho. Aí de repente eles crescem, vão fazer uma universidade, começam a trabalhar, ganhar o seu dinheirinho, olha assim para a mãe. Tudo que a senhora me ensinou, mãe, está errado. Tudo que a senhora fez, ó, que a senhora me ensinou, está ultrapassado, a senhora está velha, não quero mais nada. Vou viver minha vida. Imagina como é que o coração de uma mãe não vai se sentir nesse momento, né? Uma mãe que deixou de, às vezes até de se relacionar, de casar de novo, dando exemplo aqui de uma mãe que foi abandonada, né? Deixou de comprar as coisas para ela, viver a vida dela para viver para os filhos. E quando os filhos ficam de maior, eles simplesmente o abandonam. E disseram, está ultrapassado. É o que estão fazendo com Jesus, irmãos. Enquanto é criancinha, adolescentes encerram, mas depois que eu me formo, eu tenho meu dinheirinho, minha faculdade, ó, isso é ultrapassado, isso aí. A gente vai quebrar todos os tabus que o cristianismo colocou. Vamos quebrar tudo e viver a nossa vida. Agora imagine como é que está o coração de Jesus, né? Nesse tempo. Quando as pessoas estão fazendo assim, irmãos, vivendo aí as suas vidas voltadas exclusivamente para aquilo que era material, esquecendo dele. Se nós, seres humanos pecadores, nos magoamos, né, quando um filho nos trata mal, imagine Jesus, né? É o Criador de todos, irmãos. Imagine, irmão, ele. Mas ele diz assim, irmãos, ó. Assim como foi nos dias de Noé. Olha o 26. Será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Destruiu a todos. Como estará o mundo, irmãos, nesse tempo? Estará rejeitando o Senhor. Estará no materialismo, comendo, bebendo, se casando. Antes de falar da igreja, eu estou falando do mundo, amém? E se esquecendo de Deus. E Noé pregava o evangelho, anunciava, diz a Bíblia que ele era pregador da justiça. E cadê as pessoas se convertendo? Cada um vivendo a sua vida. Eu já passei por essa experiência de estar pregando numa praça, irmãos. E as pessoas passando, e cada um preocupado com as suas preocupações da vida, e nem aí para o evangelho. Indiferentes à palavra de Deus, a Jesus. Foi assim no dia de Noé, a vida normal que a gente vê hoje. A gente vê grandes empreendimentos, pessoas
construindo condomínios de luxo para vender, para alugar, construindo, né? Casando, fazendo promessa. Daqui a 2 anos a gente casa, daqui a 1 ano a gente casa, e compra e vende. E cadê Deus nessa história? Bem longe. Ou seja, Jesus está dizendo que na época da vinda dele vai ser um tempo de materialismo. As pessoas vão estar muito apegadas, irmãos, ao que é material. E aí Noé entrou na arca, naquele tempo foi desse jeito, e quando ele entrou na arca com a sua família, irmãos, veio a destruição, veio o dilúvio. E ninguém mais podia entrar na arca. Jesus está dizendo, vai ser desse jeito. Noé entrou, eu venho e vim para destruir tudo. Esses homens ricos estão construindo sem Deus. Aí ele dá o exemplo de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Olha o 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amém? Vai ser desse jeito. Nos dias de Ló do mesmo jeito. Sodoma nos seus pecados sexuais, na sua maldade com os pobres. Nem aí para Deus. Deus mandou anjos lá para ver quem é que estava lá que era justo. Nenhum, irmão. Só Ló, sua família. E a Bíblia diz que os anjos pegaram em Ló, tiraram ele de Sodoma. Ló, vamos. Que enquanto você não for, a gente não pode destruir essa cidade. Deus quer que a gente destrua. Mas quando Ló sai, irmãos, com as suas 2 filhas, que a mulher ficou para trás, morreu lá, porque era materialista. A Bíblia diz que Ló era muito rico em Sodoma. Os anjos disseram, nem olhe para trás, nem olhe, deixa tudo e vai, a gente vai destruir a cidade. A mulher de Ló com o coração materialista, ficou com dó das suas roupinhas, da sua casona, carrão, né? Das riquezas, não teve nem pegar o dinheiro, nem a identidade, né? Quando ela olha assim, os anjos não olham nem para trás. Quando ela olhou, recebeu um juízo de Deus, porque o coração dela não estava em Deus. Virou estátua de sal e ficou para trás. E os anjos arrastaram Ló e as 2 filhas pela mão, literalmente, arrastando. Eu acho que botou até no ombro e saiu correndo. Bora, rapaz. Deixa de ser tão lesado, né? Bora. Levou, irmãos. Assim que Ló saiu, Sodoma foi destruída por fogo. Caiu fogo e destruiu. Jesus está dizendo, vai ser desse jeito, se não vier. O último homem vai receber a Jesus, a última mulher. E quando esse bendito crente aceitar Jesus, eu arrebato ele na hora. Já pensou, né? Aceitou, foi-se embora. E pronto, acabou sua oportunidade. Foi o último. É o que Jesus está dizendo aqui. Haverá um dia que o último vai aceitar. E tudo vai ser destruído. É o que ele está dizendo. Aí ele continua, irmão, dizendo assim, ó. 31. Naquele dia, quem estiver no eirado, tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Não volte para trás, não volte para pegar nada. Olha o 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Materialista. Resolveu voltar, olhar para trás, voltar a pegar alguma coisa. Ficou para trás. Preste atenção, aqui Jesus está profetizando algo sobre Israel. Não só a questão da grande tribulação, mas Israel. Essa profecia aqui, irmãos, ela é dupla. Se revela, é uma profecia tanto para Israel, que abandonou Jesus, como para o futuro, a vinda do reino de Deus. Isso aqui aconteceu em Israel no ano 70, quando Israel foi destruída pelos romanos. O templo foi destruído, tudo destruído, irmãos, por Israel, pelos romanos. E aconteceu isso aqui. Mas Jesus está usando esse exemplo aqui, já apontando para o futuro, que vai acontecer na vida dele. Do jeito que aconteceu no ano 70, do jeito que aconteceu nos tempos de Ló, nos tempos de Noé, vai acontecer quando vier o Filho do Homem. Aí ele diz, não olha nem para trás. Por quê? Porque não vai dar tempo. Quem estava olhando para trás vai ficar, irmãos. Quem não estava, vamos abrir e fechar de olhos, né? Esse olhar para trás, irmãos, é estar apegado ao material. Amém? Não só algo literal, né? Mas estar apegado ao material. Olha o que ele diz, lembrai-vos
da mulher de Ló. Ló foi salvo, a mulher não, da destruição. Vamos continuar, ó. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado, o outro deixado. Casalzinho, 2 na cama, Ló e a esposa de Ló, né? Um vai ser levado pelos anjos e o outro vai ser deixado pela destruição. Ou seja, meus irmãos, ele está dizendo aqui que vai ter casais onde um é crente verdadeiro e o outro não é. O que é verdadeiro vai, o que não é fica. É o que ele está dizendo. Ou seja, aquela questão: eu não posso salvar minha esposa, ela não pode me salvar. Eu não posso salvar minha família, meus filhos. Eu posso apresentar Jesus a eles. E só. Quem salva é o Senhor. Se eles usarem o seu livre-arbítrio para aceitar a graça de Deus na vida deles, sem resistir. Amém? Então preste atenção que isso é algo sério. 2 estarão na cama. Quando abrir os olhos, que claro foi esse? Olhar para o lado, não tem mais nada, nunca mais vai ver. Misericórdia. Né? Nunca mais. Vai ver só de longe. No dia do julgamento. Se não for julgado primeiro, para o inferno logo, né? Acabou-se, irmão. Aí ele continua dizendo, ó. 35. 2 mulheres estarão juntas moendo, trabalhando, costurando. Uma será tomada e a outra deixada. Vai ter 2 pessoas trabalhando. Um, ó, é levado. E o outro, deixado. Ele continua dizendo assim, ó. 36. 2 estarão no campo. Um será tomado, o outro deixado. 37 diz: então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu: onde estiver o corpo. Aí se ajuntarão também os adultos ou os urubus, né? Quando tem uma carniça, os urubus não, né? Rondando. A pergunta: onde será isso, Senhor? Ele já respondeu, irmãos. Porque quando os 2 estão na cama dormindo, é noite. Não é isso? Normalmente estão à noite, né? Quando 2 estão trabalhando, é dia. Então o que Jesus quer dizer aqui? Que a vinda dele vai envolver o planeta todo. No Brasil está noite, no Japão está dia. Tanto o Brasil vai ver a vinda dele, como o Japão verá. Tanto quem está dormindo vai ser arrebatado, dormir dele. Como também quem estiver trabalhando, servindo a Deus, também vai ser arrebatado. Acordar, trabalhando, servindo. Amém? Trabalhando para fazer as boas obras, né? Que a gente leu no início. Vai ser desse jeito, irmãos. É o que ele está dizendo aqui. Ou seja, o mundo todo vai ver, não se preocupe. O mundo todo verá quando ele voltar. Se você não viu ainda, eu fiquei, ele veio, eu fiquei. Se não viu, ele não veio. E quando ele vier, você vai saber. Até nas profundezas das cavernas que está lá. Quem estiver naquele dia nas profundezas do mar, onde você estiver, meu amigo, você vai ficar sabendo. É o que Jesus diz. Amém? Também vai ser arrebatado onde estiver, né? É o que Jesus diz. Isso, irmãos, é como o mundo estará. Trabalhando, é pecado trabalhar? De jeito nenhum. Os 2 vão estar trabalhando aqui. Mas só que um vai ser levado, o outro deixado. Né? Vão estar pegados ao material. Mas como estará a igreja, irmãos? É o que eu quero falar nessa noite. Como os crentes estarão nesse grandioso dia. Se você se viu no meio das pessoas que vão ficar, como ele diz aqui, apegados ao material, você nessa noite está convidado a sair desse grupo, né? E ir para esse outro grupo que eu vou falar agora. Vai no próximo capítulo. Oi? Sair rápido. E rápido. Olha, às vezes a gente tem que fazer igual os anjos fizeram com Ló, né? Pegar na mão e... é difícil, né? Vocês compreenderem, né? Porque o mundo está longe de Deus, irmãos. Mas como estarão vivendo aqueles que Jesus irá arrebatar quando ele voltar, irmãos? Olha aí Lucas 18, verso 1. Diz assim, ó. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, desfalecer. O que é que esses crentes estarão fazendo, irmão, nesse tempo, né? Orando, buscando a Deus. Esse texto aqui está continuando o capítulo anterior.
ele fala a respeito de como estará a igreja na volta de Jesus. Como é que eu sei disso? Está aqui, ó. Olha o verso 8, que é a finalização da parábola da viúva. Diz assim, ó: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ó, repare que ele está falando da vinda dele. Quando eu vier, eu vou achar fé na terra? E quem tem fé, irmãos, ora. Amém? O que esse grupo bendito de salvos estará fazendo quando Jesus voltar, irmãos? Orando, buscando a Deus em oração. Aí eu te pergunto nessa noite, como é que está a tua vida de oração? Tua vida de oração existe ou não existe? Você tem vivido uma vida de oração, de busca a Deus? Ele vai dizer, ó, Jesus agora vai dizer uma parábola para ensinar como estarão aqueles que vão ser arrebatados. E ele diz, ó: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele está dizendo, não esmoreçam, perseverem na oração. Eu não estou com vocês fisicamente agora. Muitos estão desejosos, com saudade de mim. Então eu digo para vocês, eu venho. Não deixa de orar, de perseverar e buscar a presença de Deus, irmãos. E ele diz, isso é um dever, isso é uma obrigação, orar. Ficar firme como? Em oração. Jesus aqui, irmãos, ele está mostrando para nós a poderosa arma de Deus, que vai fazer muito crente estar de pé no dia da vida dele, irmãos. Oração. Muito crente vai estar firme e forte em Deus. Como? Orando, colocando diante dele as suas aflições, as suas dores e perseverando. Esse grupo vai estar orando, irmãos. Jesus, irmãos, aqui, ele quer nos encorajar a orar, a buscar ele. Olha aqui no verso 7, irmãos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele está dizendo, eu venho fazer justiça para vocês. Nós, irmãos, que desejamos que o mundo conheça Jesus. Nós pregamos ali na casa da irmã Helena, do Eudes. Já pregamos aqui, as pessoas nada, irmãos. Nós queremos, desejamos que elas aceitem Jesus, né? Que nossa família aceite Jesus. Jesus está dizendo, pois meus filhos, eu vou ouvir. Todo olho vai ver que vocês estavam certos. É o que ele está dizendo aqui. Não se preocupe. O problema é que nesse dia vai ser tarde demais. Esse é o grande problema. Aí vai ser tarde. Não acreditaram antes, vão acreditar depois, mas a porta vai estar fechada. Isso. Preste atenção, esse grupo aqui busca ele de noite e de dia. Perseverança em oração, irmãos. Olha que não está longe da gente. O que você achava que esse grupo que vai se arrebatar estava fazendo? Estava isolado no mosteiro, bem longe. Longe do mundo para não pecar, é? No mosteiro, não. Vai estar vivendo a vida em oração, em jejum, pregando a palavra de Deus, buscando a Deus, desejando a vida dele, desejando que o mundo conheça ele. E Jesus está dizendo, eu vou atender vocês. Eles vão ver que vocês estavam certos. E que um dia que eu viria. É interessante que no 7 ele diz assim, não fará justiça aos seus escolhidos, como Ló. E o último escolhido, irmãos, vai receber Jesus. Aí ele vem fazer a justiça. Estava vendo agora um rápido testemunho de um cidadão do Hamas que se converteu. Ele disse, eu não vi a história toda, eu vi rapidamente. O Hamas, grupo terrorista, né, que está atacando Israel. Ele disse que, porque eu não vi toda a história, ele disse que recebeu assim, ele estava como que orando, assim, no local, e uma voz começou a falar com ele. Aí de repente alguém tocou assim no ombro dele, assim, ei, eu te perdoo. Aí ele olhou assim, me perdoa? Como assim me perdoa, né? Os teus erros, os teus pecados, como assim? Aí ele disse que nessa hora, irmão, sentiu perdão, né?
Aí na religião dele, ele acreditava que o perdão só era no dia do juízo final, que Deus ou vai perdoar ou vai condenar, certo? E na sua religião ele acreditava assim. Aí ele disse, não, eu te perdoo agora. Aí ele disse, quem é que está falando comigo? Aí ele disse que a voz falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele disse que não entendeu, irmãos, que nunca tinha ouvido essa palavra. Olha aí a Bíblia, né? Nunca tinha escutado. Aí ele, como, né? Quem é você? E quando fala, eu sinto perdão, desse jeito, irmãos. Ela não está até de chorar, né? Meu Deus. Ele disse, eu sou Jesus, né? O Deus vivo. Amém? E o homem se converteu, irmãos. Irmãos, nem que o próprio Jesus vá buscar, irmãos, esse último crente vai ser salvo. E ele virá. Acredite, meu irmão. Né? Ele disse, eu sou Jesus, o Deus vivo. Aí eu achei bonito quando o homem disse, quem é você que me perdoa? Eu me sinto perdoado, irmão. Isso é tremendo. Né? A pessoa sentiu perdão de todos os seus pecados, irmãos. Só quem sabe a gravidade do que é um pecado é que sabe, irmãos, o valor que isso tem. Esses homens, né, que cortaram a cabeça de crianças, irmãos. E o Senhor chega e diz, eu te perdoo. E ele, quem é você? Me fala teu nome, você que está falando comigo. E eu sinto perdão. Irmãos, isso é o poder do sangue de Jesus, irmãos. Perdoando pecadores. Então não se preocupe, ó. Ele vem. E o mundo vai ver, irmãos, que estávamos certos. Agora persevere na oração. É o que Jesus está falando aqui. Amém? Fique firme na oração. Ó, vamos continuar aqui no texto. Nós somos povo escolhido, irmãos. Jesus agora ele vai contar uma parábola. Vem aqui comigo, ó. Verso 2. Ele diz assim, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele diz assim, contou Jesus uma parábola, né? Isso é uma história sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha a história que Jesus vai contar. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus, que não respeitava homem nenhum. E também nessa cidade tinha uma viúva, uma pessoa pobre. A viúva que quando Jesus coloca a viúva, irmãos, é a representação do povo mais pobre, que tem, mais humilde, desprezado. E esse juiz, irmãos, e essa viúva, eles trazem um sentido, faz um contraste. Esse juiz está aqui representando o mal, a hostilidade, a maldade, que não teme a Deus, que não respeita nenhum homem. A viúva aqui está representando a igreja, irmãos, que está aqui nesse mundo mal, mundo hostil, mundo que não teme a Deus, mundo que não respeita ninguém. Que as pessoas, quando trabalham, elas vão trabalhar pensando em si. Políticos, quando se elegem, não é para ajudar o mais pobre, o mais necessitado, mas é pensando neles, em enriquecer, em ter poder. Hoje em dia as pessoas pensam, você é um médico, para quê? Para ajudar as pessoas? Não, porque médico ganha bem. Tudo, irmãos, é voltado para o material. Então preste atenção, o juiz representa esse mundo hostil a Deus e a nós. E a viúva está representando a igreja, que parece a pobrezinha, que parece aqueles que estão ali, que receberam uma lavagem cerebral, que não tem inteligência, desprovido, né, de inteligência, que acredita em conto de fadas, dizendo que a Bíblia é um conto de fadas. A igreja representa a viúva, né, representa a igreja, como o mundo a vê, desprezada, odiada, como foi odiado o nosso Senhor. Olha a parábola que ele conta. Mas ele fala o seguinte, irmãos. Olha aqui, ele diz assim, ó, verso 4, verso 3. Havia naquela mesma cidade uma viúva
que vinha ter com ele, com o juiz, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Aquela viúva ia pelejar. Ela tinha uma causa e apresentava essa causa diante do juiz, porque era o juiz que tinha poder para julgar, sendo ele bom ou ruim, era ele, irmãos. E ela tinha que ir até ele, amém? Apresentar a sua causa. Preste atenção, irmãos, que essa viúva ela era estranha. Ela não tinha um relacionamento bom com esse juiz, amém? Mas a viúva representa eu e você, irmãos. E nós, irmãos, temos um juiz, que é o juiz dos juízes. E com esse juiz, que é Deus, irmãos, nós temos um bom relacionamento. E quando a viúva da história não se dava bem com esse injusto juiz, nós, irmãos, somos amados e escolhidos por Deus. O povo que vai ser arrebatado, irmão, sabe disso, que há um Deus do céu, que é o seu juiz, que é o seu Senhor, que é o seu Salvador. Essa viúva, irmãos, ela ia sozinha até o juiz. Mas a igreja, irmãos, nós temos uns aos outros, amém? Para orarmos uns pelos outros, termos comunhão uns com os outros, como fizemos aqui de manhã. Nós não estamos só. A viúva, coitada, ia sozinha pelejar com o juiz, talvez a pé, no sol quente. Tinha que passar pelo secretário do juiz para depois, né, falar com o juiz. Nós, irmãos, não estamos sós, amém? Temos uns aos outros. Orem pelo seu irmão. Valorize, não fale mal do seu irmão. Perdoe o seu irmão. Peça perdão ao seu irmão. Isso é uma dádiva de Deus, irmãos. O povo que vai ser arrebatado, ele vai junto, né? Um aqui, depois o outro, depois nada, todo mundo junto, num pacote só. Então aprenda a andar junto já aqui. Igual na Arca de Noé, os bichos lá eram tudo junto. Era a cobra com um bode, né? O elefante lá no meio, ninguém pisava em ninguém, a cobra não, né? Então, nós aqui que somos bichinhos de Jesus, vamos viver em paz, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Vamos andar mordendo uns aos outros, pisando no pé uns nos outros, não, vamos viver em paz. Nós não estamos a sós, irmãos. Aleluia. Vamos valorizar o que Deus nos deu. Como a irmã Helena falou, foi muito bom, e é mesmo. Estar com os irmãos, estar orando uns com os outros, ouvindo a palavra de Deus. Então se dedique à oração. Ora, vamos orar uns pelos outros, irmãos. Irmãos, essa viúva foi ao juiz, e o juiz queria a distância dela. Mas o nosso Deus, irmãos, nos quer por perto. Amém? Nosso Deus é nosso juiz, Ele não quer distância de você, não. Nem quando você peca. O Espírito Santo disse que estaria conosco para sempre, até no pecado ali, irmãos. Trabalhando para que a gente se arrependa. Teu Deus, Ele não quer você longe, Ele quer bem pertinho. Nesse tempo que antecede a vida do Senhor. Porque Ele quer te levar para o céu. Amém? Então, o juiz não queria ver a viúva, mas Deus te quer, ó, pertinho dele. Te abraçar. Aleluia. A viúva, irmãos, buscava um juiz injusto. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é justo. Amém? Como Abraão orou lá em Gênesis 18, 22. Senhor, mataria o Senhor o justo ou o ímpio? Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Orando por Sodoma e Gomorra. O Senhor não faria justiça, eu te conheço, Pai. Abraão estava dizendo, eu conheço o Senhor. E o Senhor, tá bom, Abraão. Se tiver 10 justos, por amor dos 10 justos, eu não destruo. Deus está pronto, irmãos, para atender a nossa oração com justiça. Amém? Persevere, coloque suas causas diante de Deus. Porque é um povo que crê, que ora, que Jesus vai levar, que não desiste da oração. A viúva, irmãos, foi a um juiz que não queria resolver o problema dela. Ele não queria resolver. Olha aqui, ó. Olha o 4. Ele, por algum tempo, não quis atender ela. Mas depois disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus e não respeito a homem algum. Mas olha o que ele diz, ó. Ele, por algum tempo, não quis atender. Eu não vou atender essa mulher. A viúva foi a um juiz que não queria resolver o seu problema. Mas nós, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos buscar um Deus que quer resolver os nossos problemas. Nós estamos buscando a um Deus, irmãos, que se importa com nossos problemas, com nossas angústias, com nossos sofrimentos.
busca Ele. Esse povo que vai ser arrebatado sabe disso. O nosso Deus quer nos ajudar, quer resolver o meu problema, se importa comigo. É o que Ele está falando para você. Então continua orando, não desista, coloca teus problemas diante dele. Ele quer resolver. É o que ele está dizendo aqui, é o que ele está ensinando aqui, irmãos. Essa viúva, irmãos, vai sozinha até o juiz. Ela tem que passar pelo secretário dele, marcar o dia, a hora, para ser atendida. Nós, irmãos, não precisamos passar para o secretário, não. Nós já temos um grande intercessor no céu por nós, Jesus. Nós temos um grande intercessor aqui por nós, o Espírito Santo, irmãos. Nós não estamos sós. Nós temos uns aos outros. Enquanto ela buscava falar com o juiz sozinha, nós temos o Filho de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos uns aos outros. Não saiba disso, você não está só. Está sofrendo? Não sofra sozinho, não. É falar comigo, né? Vamos falar junto nós dois com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós não estamos sós. Essa viúva, irmãos, não tinha garantia da sua causa ser resolvida. Mas a igreja, irmãos, tem a certeza da vitória. Amém? Coloca diante de Deus a tua causa. Ele vai responder. Mas a vitória que eu estou falando aqui, irmãos, é o arrebatamento. A pobre viúva não tinha garantia, dependia do juiz. Ruim, mal. Aí Jesus está dizendo, meus filhos, eu venho. Eu sei que vocês têm a garantia da vitória. Essa viúva, irmãos, tinha acesso limitado ao juiz. Ela não podia chegar a qualquer hora diante do juiz. Mas veja só, nós, né, a igreja, tem acesso ilimitado, irmão, ao nosso grande juiz, ao nosso Deus. Você pode ir de madrugada, que o pessoal diz que a feira é menor, né? Você pode ir de manhãzinha cedo, de noite, de tarde, qualquer hora. Você pode entrar na presença do teu Deus e ser fortalecido, ser abençoado, ter tua causa resolvida a qualquer hora, irmãos. Ela não tinha esse privilégio com aquele homem mau, mas nós temos com o nosso Deus. Deus está nos incitando aqui, ore. É um povo que ora, que me busca, que crê em mim que eu vou levar. É um povo que para o mundo é pobrezinho, humilhado, é uma viúvinha pobre. É esse daí mesmo que eu quero comigo, para sempre. Enquanto aqueles que se acham ricaços vão ficar aí, para destruição. Então preste atenção. A importunação dessa viúva, irmãos, a insistência dela era vista de forma negativa pelo juiz. Eu quero resolver a causa dessa mulher. Como ela perturba, eu vou resolver. Era de forma negativa, a importunação, a insistência dela. Mas o nosso Deus, irmãos, ele diz assim, ó, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, a porta vai se abrir para vocês. Ou seja, Deus está dizendo, Jesus está ensinando, insista, me importune, me perturbe orando, seja inconveniente. Ele conta a parábola do amigo que foi atrás de pão, meia-noite, chegar na casa dos outros meia-noite. Só mesmo, muita má educação. Pois é, o amigo foi. Deus está depois me importune, seja mais educado, insista, persista, bata, que essa porta vai se abrir. É o que ele está dizendo aqui. Enquanto a viúva perturba o juiz, nós agradamos a Deus, irmãos, com as nossas orações, com as nossas intenções, né, diante de Deus. Irmãos, o texto ele diz assim, ó, o verso 5: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar. Olha o verso 6, ó. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse injusto juiz. E ele está dizendo, preste atenção. Quem está pedindo a Jesus, ó, preste atenção no que está dizendo esse injusto juiz. Ele não gostava dessa mulher, mas de tanto ela insistir, perturbar, para se livrar dela, ele respondeu logo e deu logo a vitória dela. Lá se volta, não volta mais. Ele não volta mesmo não, já estava com a vitória, né? Aí Jesus está dizendo, preste atenção no que foi que ele diz. Aí Jesus fala assim, concluindo, ó, não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Olha o que ele está dizendo. Se um juiz ruim, sem vontade, deu a vitória da viúva, será que Deus não vai te dar a vitória, meu irmão? Você que é um escolhido dele, que clama a ele de dia e de noite, já tem que orar de dia e de noite. Ainda que pareça demorado, ele sabe, irmãos, que para nós a volta dele seria demorada. Ele sabe disso. Mas ele diz, ó, só parece. É porque ele, irmãos, tem paciência, esperando que o soldado do Hamas se converta, esperando que muitos outros se convertam. Quando o último se converter, aí sim, ele vem. O último escolhido, como ele fala aqui. Amém, irmãos? Essa viúva, ela não tinha certeza da vitória. Mas num belo dia, né, que o juiz resolveu, nem que seja de má vontade, mas resolveu dar a vitória dela. Naquele belo dia ela chega em casa, com um papelzinho na mão, meu amigo. Aí talvez as vizinhas olharam e perguntaram o que é isso, né? Mulher gosta, é curiosa, né? Mulheres, né? Os homens também. O que é isso aí? Talvez os filhos perguntaram, o que é isso, mamãe? Aí ela, com um papel na mão lá, disse assim, ó, isso aqui é a minha vitória. Amém? Jesus está dizendo em sexta, meu filho, com as suas causas aqui em sexta. E um dia você vai dizer, ó, está aqui a minha vitória. E um grande dia, irmãos, a nossa grande vitória vai ser conhecida no mundo todo quando ele voltar. Olha o que ele diz, será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está dizendo, no 8 ele diz, ó, digo-vos que depressa, aleluia, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É o que ele diz aqui. Ele está perguntando, será que você entendeu a mensagem? Será que você compreendeu quem eu vou levar nesse grandioso dia? Aqueles que me amam, que me buscam, que insistem, que continuam fazendo a obra, pregando o evangelho como Noé, servindo a Deus como Ló, sem olhar para trás, sem ser materialista. Vocês entenderam? Aí ele pergunta, quando eu vier, será que eu vou achar essa fé na terra? Irmãos, eu espero que pelo menos no nosso coração ele ache. Eu estou pregando. Eu estou mostrando para os irmãos a luz que Deus me deu. Amém? Da sua palavra. Esse evangelho, essa mensagem, antes de eu ouvir qualquer outra pessoa pregar, irmãos, Deus me deu. Outros com certeza pregaram que a palavra de Deus é a mesma, né? Mas eu nunca tinha ouvido uma mensagem dessa forma aqui. Ensinando como estarão os crentes no grande dia do arrebatamento. Agora o nosso dever é o quê? Fazer. Insistir, não desistir. Amém? Ter uma vida de oração. Orar de noite é ter vida de oração. Você pode orar trabalhando com seus pensamentos. A dona de casa pode estar orando, fazendo as coisas em casa. Eu, como professor, posso estar orando enquanto corrijo uma prova, enquanto estou planejando, enquanto o aluno está fazendo uma tarefa, eu estou com a mente em Deus. E claro, tendo também nossos momentos na igreja, tendo nosso momento de oração em casa, de dia e de noite. Buscando a Deus, servindo a Deus, se afastando do mundo, perseverando na presença do Senhor. Aí quando aquele dia chegar, irmãos, a resposta que a gente vai dar para ele, quando ele pergunta aqui, achará porventura o Filho do Homem fé na terra? Nós vamos responder, sim, Senhor, está aqui a fé. Eu guardei a fé no Senhor. Amém? O juiz é mau, irmãos. É hostil. O mundo é mau. O mundo não crê. O mundo não quer. O mundo está se distanciando de Deus. Mas nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, com fé em Jesus. Não vamos deixar de trabalhar. Eu não vou deixar de dar minha aula. Vai ter um professor que vai ser levado de Jesus e vai ter um que não vai. Mas vamos estar todos juntos lá. Pecador e crente. Entendeu? A vida é normal, irmãos. Quando ele não vem, vamos viver a vida normal. Vamos trabalhar, vamos comer, nos alimentar, passear, vamos curtir a vida. Mas com Jesus no coração. Porque quando ele vier, irmãos, ele vai nos levar. Amém? Então não acho que você tem que se isolar do mundo para deixar de pecar. Não.
A gente vai ficar aqui, irmão, pregar o Evangelho, porque é através de nós que o último vai ser salvo. E quando for, meu amigo, ó, tchau. Acabou. Aí sim, acabou. Amém? Mas nós estamos aqui. Quando ele chegar aqui, nós vamos levar o seu povo, que ele encontre fé no nosso coração. Em nome de Jesus. Quando você lê essa parábola, lembre que a viúva sou eu e você. Que o juiz é um mundo mau. Que não está nem aí para Deus e nem para nós. Mas que há uma fé e uma perseverança no coração de um grupo que resolveu amar a Deus. Que tomou a decisão, igual Noé, eu vou entrar na arca. Que tomou a decisão, igual Ló, eu vou me embora com os anjos. Tomou a sua decisão. E quem não tomou, Deus vai tomar de conta ele. Receberá o juízo de Deus. Amém? O Senhor não demora, irmãos. Ele está só esperando o número de crentes se converter. Só isso. Ele entende nossas fraquezas. Estamos esperando. Enquanto a gente espera, a gente vai sofrendo. Tanto que o mundo causa dores na gente. Mas às vezes é uma doença, problema em casa, tantos sofrimentos, né? Ele sabe disso. Mas ele falou, irmãos, que estaria conosco todos os dias. Amém? Por que muitas vezes os nossos pedidos de oração não são logo respondidos, né? Por que ele não veio ainda? Porque talvez, se ele viesse hoje, uma parte até da gente mesmo aqui ficasse aí. Misericórdia. Né? Eu estou bem, como é que está a minha vida hoje com Jesus? Se ele viesse hoje, será que eu ia? Eu falei que os fraquinhos, tá meio depressivos, vão do mesmo jeito, vão. Mas quem está amando o mundo, o pecado, o materialismo, não vai não. Paulo diz, os que tais coisas praticam, que é o pecado, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. E ele está falando para a igreja. Tem um grupo aí que não se arrepender dentro da igreja, não vai herdar o reino de Deus. Então vamos se ajeitar. Vamos andar com Jesus. Amém? Porque é certo. Eu achei tremendo, como eu falei, o testemunho do soldado Hamas. Quem é você que quando fala comigo, quando me diz eu te perdoo, eu me sinto perdoado? É Jesus, o Salvador. Amém? Ele vai buscar o último. Ora, vem, Senhor Jesus, vem. Então a igreja quer, vem. Vem nos levar. Mas já sabemos o que devemos estar fazendo enquanto ele não chega. Amém? Já falei demais, vamos orar agora, em nome de Jesus. Encerrar. Fique de pé. Ele vem para nos salvar. Ele vem. Aleluia, Jesus. Ora, vem, Jesus. Ele vem para nos salvar. Feche seus olhos, eu falando com Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, Pai. Oh, meu Deus, e como é bom saber que um dia o Senhor virá. O Senhor Jesus voltará, Pai. Isso está muito claro no meu espírito, no meu coração, na minha vida, meu Deus, na minha mente. Que esteja também claro, meu Deus, na mente, no coração da igreja que o Senhor me confiou. Em nome de Jesus, Pai. Para que naquele dia, meu Deus, quando eu estiver diante de Jesus, possa também estar cada um dos meus irmãos, a minha família, a minha esposa, meu filho, nossos familiares, Pai. Oh, meu Deus, porque Tu vens nos salvar. Tu vem, meu Deus, para mostrar para o mundo que estávamos certos. Tu vem, meu Deus, e todo olho verá a Tua justiça, a Tua salvação. Enquanto o Senhor vem, meu Deus, nos dá ousadia para pregar o Evangelho, para testemunhar, nos dá coragem, nos dá ousadia, meu Deus, para ser um testemunho vivo para os pecadores, porque o Senhor Jesus ainda não veio, Pai, aguardando pessoas se salvarem,
Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso. O que para nós, meu Deus, é 2000 anos, para o Senhor é como 2 dias que acabaram de passar. Como diz o apóstolo Pedro, um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Ele é paciente. Obrigado, Senhor, porque nessa paciência estamos aqui na Tua presença, Senhor. Salvos, perdoados. Quem és Tu, Senhor, como testemunhou, Pai, o soldado inimigo? Quem és Tu que quando falas, eu sinto perdão, eu sinto a graça, eu sinto a comunhão, eu sinto, meu Deus, a repreensão muitas vezes. Quem és Tu, Senhor, que quando falas, nosso coração arde, nosso ânimo se levanta, nossa vida, meu Deus, é mudada, é transformada, nosso corpo é curado. Quem és Tu, Senhor? Qual é o Teu nome? Teu nome é Jesus, o Deus vivo. Teu nome é Jesus, o Filho de Deus, maravilhoso, o Deus forte, o Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, o nosso Emanuel, o Deus conosco, o Yeshua, o Salvador do Seu povo. És Tu, Jesus, que salva o pecador. Oh, Senhor, e nós nos alegramos em Tua presença nessa noite. Nós nos alegramos nesse amor. Nós agradecemos tão grande amor, Pai, por nos ter escolhido para aprender a palavra. Meu Deus, nós entendemos nessa noite como estarão vivendo aqueles, meu Deus, que serão arrebatados. Eles estarão trabalhando normalmente, Pai, louvando a Deus enquanto trabalha, um coração cheio de gratidão e de louvor. Meu Deus, eles estarão, muitos, dormindo o sono do justo, e quando acordarem, estarão diante do seu Salvador. Meu Deus, eles estarão, Pai, enfrentando o mundo mau e hostil, no poder da oração. Queremos ser estes, meu Deus. Queremos ser estes quando Jesus voltar. Eles estarão fazendo as boas obras e ouvirão do seu Senhor: eu tive fome, meu filho, e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava enfermo, me deu remédio, pagou a cirurgia. Eu estava sofrendo e você me ajudou no meu sofrimento a enterrar os meus mortos. Eu estava sem teto e você me hospedou quando enviou ajuda missionária e comprou uma casa para mim, meu filho. Oh, meu filho, nós, irmãos, estaremos fazendo assim. Obrigado, Pai. Teus filhos estarão te servindo, ou dormindo, ou acordado, naquele grandioso dia da vinda de Jesus. Virá o grande relâmpago, iluminará o mundo inteiro. As profundezas do mar, onde tiverem trevas, serão iluminadas para mostrar que o Rei voltou. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores voltou e um povo desapareceu. E como diz o hino, a pregação no templo cessou, acabou-se, nunca mais terá ninguém pregando. E a porta também se fechou. Tu és maravilhoso, Tu és o Deus justo, nós confiamos em Ti, Senhor. Como a viúva chegou naquela presença do juiz, Pai, e ele não queria ela. Meu Deus, nós chegamos na Tua presença sabendo que o Senhor nos quer, que o Senhor nos aceita, que o Senhor nos ama, que o Senhor, meu Deus, dará a vitória a nós. Estamos aqui nessa noite, Te apresentamos as nossas necessidades espirituais, financeiras, físicas. Nos apresentamos a Ti, Senhor. Apresenta a irmã Ivoneide, que o Senhor a cure, a levante, traga ânimo a ela, meu Deus. Em nome de Jesus, a Tua filha que luta contra a enfermidade. Te apresenta a Simone, seus filhos, netos, sua mãezinha, irmãos, ela mesma. Que o Senhor, meu Deus, trabalhe nessa família, nessa casa e leve salvação para essa casa em nome de Jesus. Te apresentamos a graça, meu Deus.
no seu marido, nos seus filhos. Meu Deus, faz uma obra nessa casa, nessa família. Te apresentamos a Vilalba, o Marcelo. Trabalha, Senhor, para restaurar, para salvar. Te apresentamos, meu Deus, a nossa família, a nossa casa. Trabalha, Espírito de Deus, para que nesse grandioso dia eles estejam de pé com a gente, diante do Senhor. Senhor, te apresenta esse bairro, te apresenta essa obra diante de Ti, Pai, para que muitas pessoas, meu Deus, se convertam nesse lugar. Muitos sejam chamados e escolhidos neste lugar conforme as Tuas promessas, Senhor, as Tuas profecias, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu oro, te agradecendo, Pai. Quando a meus irmãos que estão aqui, fortalece, batiza no Espírito Santo aquele que não foi batizado. Meu Deus, renova aquele que se esfriou, vivifica, Pai, aquele que está frio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que todos nós, naquele grandioso dia, último dia, Pai, estejamos de pé na Tua presença, no grande dia do juízo final, quando virá o fim, em nome de Jesus. Então seremos como os anjos. Então cantaremos: Santo, Santo é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, aleluia. Santo, Santo és Tu, Senhor. Oh, Jesus, como nós desejamos a Tua vinda, Senhor. E eu bem direi: Santo, Santo é o Senhor, o nosso Deus, Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, aplauda o Senhor. Fica essa palavra aí no teu coração, viu? O negócio é sério. O negócio é sério. Ele vem.